Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, numa semana de muitas preocupações, muitas tensões, numa data emblemática e num dia onde 3 comandantes militares das nossas forças pedem renúncia. Isso é um fato importante, um fato histórico, a gente vai analisar por que isso está se dando, onde nós estamos e o que pode vir no futuro. Se você está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal também, você que é muito bem-vindo, dê o clique no cantinho. Se você já é inscrito, confira se você está inscrito mesmo, porque os nossos vídeos aqui atingiram, nesse mês de março, no único mês, mais de 5,5 milhões de visualizações. E tem muita gente que assiste os nossos vídeos e não estão inscritas aqui. Até você, se não concorda muito com as nossas ideias, nossas reflexões, é legal você estar vindo aqui para você está oxigenando também as informações que você recebe em outros canais também, né? Os seus comentários e as suas opiniões aqui são muito consideradas, o joinha é fundamental. E vamos seguir em frente. Gente, eu tinha preparado várias pautas, mas diante de um acontecimento tão inusitado, a gente vai ter que tratar esse tema como um tema principal. Mas eu não posso deixar passar despercebido algumas situações que estão acontecendo no Brasil, no governo brasileiro. De fato, nós não temos uma administração pública. Nós temos um bando de pessoas perdidas por todas as áreas da administração pública, cada um tentando salvar a sua pele, ou cada um tentando imprimir uma visão surrealista da realidade naquilo que está fazendo. Por isso a gente tem a desarticulação na saúde, na educação, na ciência, na tecnologia, em todas as áreas do nosso país. A única área que está funcionando com eficiência é a área da economia, mas eficiência para os interesses que eles estão defendendo. O único que funciona dentro desse governo é Paulo Guedes nos seus propósitos de destruir a nossa infraestrutura, enfraquecer o nosso tecido social, perturbar a nossa educação, o nosso futuro, para fazer com que determinados grupos aos quais ele tem algum tipo de ligação fiquem cada vez mais poderosos e cada vez mais ricos. Para isso ele se utiliza de Bolsonaro, que é uma espécie de figura sem compreensão nenhuma da realidade. Isso é percebido por todas as pessoas que analisam de forma racional a figura do presidente brasileiro. Ele tem algumas noções vagas do que ele está fazendo, mas se essas noções elas se correspondem com alguma realidade, com alguma racionalidade, aí é outro departamento que a gente vai analisar aqui. O governo Bolsonaro hoje, ele é uma espécie de picaretocracia, onde você tem picaretas por várias áreas se locupletando e se utilizam também do poder presidencial para tráfico de influência, para se enriquecerem, para fazerem negócios também. Temos figuras nas redes sociais que também estão lucrando com esse tipo de comportamento governamental e temos situações que são muito chatas para nós, enquanto brasileiros, de assistirmos uma estatal invisível que eu apelidei de Tetabras, onde tem mais de 6 mil militares que fazem parte de um núcleo vassalo de Paulo Guedes, porque não é vassalo de Bolsonaro. O Bolsonaro ele está simplesmente distraindo a sociedade e destruindo a sociedade. Quem está mandando mesmo é Paulo Guedes, como eu tenho falado para vocês o tempo todo. E vamos ver aqui como o novo ministro da Defesa também foi um desmoralizado por Paulo Guedes e não reagiu. O que significa isso? Bom, vamos analisar alguns fatos, mas eu não posso deixar passar despercebido, gente. É um episódio que aconteceu ontem, né? Vários religiosos estiveram com Bolsonaro e eles se apresentam para o público como pessoas que estão preocupadas com a Covid e vão fazer oração, vão fazer jejum. Só que eles não estavam com o Bolsonaro preocupado com os seus fiéis. E quando eu falo disso, gente, não é nenhuma crítica a você que é religioso, você que acredita num Deus, você que pratica o bem, você que ama o semelhante, tem um comportamento correto, um comportamento sincero com a sua fé. Não, você merece todo o respeito. Eu estou me referindo a essas figuras aqui, que são empresários da fé. Eles não estão ali para cuidar de jejum, nem da saúde do povo brasileiro, nem por orar efetivamente, honestamente pelo povo brasileiro. Eles estão fazendo negócios. Nessa reunião que eles tiveram com o Bolsonaro, eles estavam tratando ali da confirmação da anistia de 1 bilhão e 400 milhões de reais que as igrejas foram autuadas nos seus lucros
Estamos falando de lucros. A Receita Federal percebeu e autuou. Eles conseguiram essa anistia com o apoio do Bolsonaro. E também foram pedir ao Bolsonaro o apoio para que ele usasse do poder político para que os templos não fossem fechados, os templos fossem franqueados às pessoas. Porque algumas dessas criaturas, eles gostam muito de aliviar a alma dos seus fiéis, mas eles gostam também de aliviar os bolsos, as bolsas, os cartões de créditos, as suas contas bancárias. Tem gente que tem esse perfil. E por que eu sou levado a fazer esse tipo de crítica bastante dura, né? É porque nessa reunião aqui, que depois eles fizeram para pedir o jejum, eles não dizem para os fiéis que eles foram lá tratar de negócio. Nenhum fiel sabe disso, que eles foram cuidar de anistia de grana, de qualquer assunto político maior. E o Bolsonaro tem nesse tipo de gente uma base de apoio, mostrando a promiscuidade dessas empresas da fé e o poder político do nosso país. Nesse grupo aqui está o pastor Hernandes, né? Que estava lá pedindo jejum, preocupado com as pessoas, né? Pelo menos mostrando isso. Ele pode até estar preocupado com as outras pessoas, mas não com ele, porque ele não precisa mais de grana e também não precisa mais se proteger do vírus, porque ele viajou com a sua esposa para os Estados Unidos para se imunizar, assim como o bispo Macedo, que tinha dito que a vacina era coisa de Satanás. Então, o bispo Macedo também foi para os Estados Unidos para ter encontro com a agulha satânica, né? Se é que ele foi fazer dessa forma mesmo que foi anunciado aí pelos meios de comunicação. Enfim, eu não podia deixar de passar despercebido esse registro aí, né, gente? E sobre o fato de hoje, especificamente, o que significa essa cisânia dentro das Forças Armadas? Para o Bolsonaro isso é muito ruim. Ele que estava querendo ter um controle monolítico das Forças Armadas, porque ele sabe que se ele tiver o controle total das Forças Armadas, ele poderia até pensar numa aventura golpista que amedronta muitas pessoas e eu não vejo chance disso acontecer no nosso país, porque não há nenhum tipo de força internacional interessada num golpe para manter no poder uma figura como Bolsonaro, né? Isso está muito claro em vários pronunciamentos que a gente vê de governantes e de forças econômicas em relação ao governo Bolsonaro. Mas ele mostrava, e essa entrevista dele aqui para Augusto Nunes há mais de 1 ano e meio atrás, já motivou ele a ser objeto do impeachment, porque ele estava falando da interferência do Brasil na política interna da Venezuela, de um outro Estado estrangeiro, o que é vedado pela Constituição. Isso acarreta a criminalização de responsabilidade do presidente da República. Mas de uma forma totalmente irresponsável, uma forma absolutamente absurda, inconstitucional, ilegal, criminosa, ele estava ameaçando a Venezuela. E aí ele dava a dica de como quebrar, ou como deveria ser quebrada, o poder do Maduro na Venezuela, mostrando que deveria ser fomentado, através do Brasil, uma cisânia, um racha nas Forças Armadas da Venezuela, com apoio do governo brasileiro e do governo americano. Vamos conferir aqui, gente, porque isso aqui é uma coisa que passou muito batido por muitas pessoas, mas aqui a gente não deixa não. Vamos lá. Grande parte atingiu o objetivo. Os vídeos se voltaram contra o governo Maduro. Parte da população se votou contra o governo Maduro. E a intenção que existe do americano e nossa também é haver uma fissura, né, uma divisão no exército venezuelano. É isso que vai não resolver. tem outro caminho. Porque quem decide, falei um tempo atrás, fui criticado, quem decide se um país vivendo uma democracia ou uma ditadura são as Forças Armadas. Quem está mantendo o Maduro em pé? Quem mantinha o Chávez em pé? Era o exército da Venezuela. Então, gente, pela teoria do Bolsonaro, se o exército, marinha e aeronáutica, eles forem rachados, o governante cai. Então, como é que ele está hoje no governo com as suas armadas rachadas? Porque os militares que entregaram o cargo hoje de uma forma histórica fizeram isso por um dever da sua honra, porque eles tinham um dever ético, um dever moral com o general Azevedo, que foi praticamente banido ali do governo Bolsonaro, por ter uma discordância, por manifestar que não arredava pé de cumprir a Constituição, de estar dentro da legalidade. Enfim, esses militares, em solidariedade, eles saíram. Eles foram para o ostracismo? Não. São figuras com grande respeito dentro das três forças. E não vai ser fácil para qualquer insano pensar em violar a Constituição. Alguns interlocutores já têm deixado isso muito claro, e até o vice Mourão disse que não tem receio nenhum de que haja qualquer tipo de ruptura aqui no nosso país. Então, gente, amanhã, dia 31 de março,
Por favor, não fiquem com fantasmas nas cabeças de vocês, não. Nós temos aqui é que espantar esse tipo de pensamento, porque na medida que a gente começa a demonstrar algum tipo de receio, que esses monstros podem aparecer, eles acabam se encorajando. Eles acham que não vão ter resistência nenhuma. Então, aqui nós estamos aqui para dizer para vocês que existem milhões de brasileiros que não estão afim de suportar qualquer tipo de patifaria comandada por um insano como o presidente que nós temos hoje. Bom, e quem comanda agora o Ministério da Defesa é o general Braga Neto. O general Braga Neto, nessa reunião aqui, gente, que foi no dia 22 de abril, a reunião lá que ficou famosa, aquela que teve uma série de acontecimentos, essa reunião foi montada para o Braga Neto apresentar o programa chamado Pro Brasil. E mostrou seus slides ali, mostrou todas as suas projeções que o governo poderia fazer. Ele fez um estudo danado, juntou uma equipe muito grande para tratar desse assunto e foi lá para apresentar essa ideia. Depois que ele apresentou essa ideia, o que aconteceu com ele? Ele foi totalmente desmoralizado pelo Paulo Guedes. Paulo Guedes chamou esse tipo de projeto mostrava um despreparo muito grande, que o nome Plano Marshall era um nome ruim, e aí ele foi contraditado não pelo Braga Neto, que ficou visivelmente constrangido, virou uma vela apagada. E esse projeto aí, ele virou pó. Depois dessa reunião, o Braga Neto ficou desmoralizado e está um ano depois desse encontro como papagaio de pirata, sem ter função dentro do governo Bolsonaro, e agora virou ministro da Defesa. O que a gente pode esperar de uma pessoa que tem esse comportamento em relação ao Paulo Guedes? Porque alguém com honra, alguém com princípios, tinha que chegar e dar um soco na mesa ali. Quem que o Paulo Guedes estava pensando que ele era para poder falar o que ele falou para o Braga Neto? Ele falou coisas assim cabeludas, chamou ele de ignorante, entre outras palavras, né? Que mostrava um despreparo muito grande, que não tinha visão política, que estava tendo uma visão retrógrada, porque uma visão desenvolvimentista era a visão do passado que tinha dado errado. Então, ele deixou esse projeto todo sem pé nem cabeça e o Braga Neto ficou uma figura desmoralizada, e essa figura desmoralizada que hoje é o ministro da Defesa, o novo ministro da Defesa do governo Bolsonaro. Então, gente, nós vamos aguardar agora mais alguns acontecimentos. Muitos desdobramentos acontecerão no dia de hoje. O Bolsonaro apareceu de manhã cedo, ele não comentou nada disso, ele apenas lembrou na cabeça dele que a vida é tão importante quanto o emprego. Eu gostaria de saber em que civilização do planeta Terra a vida está no mesmo patamar do que o emprego. Se você tiver que optar entre a vida de alguém ou o emprego, você vai preferir o emprego. Se existe algum tipo de comparação, algum tipo de peso e contrapeso no meio dessa história, né? Só na cabeça de uma pessoa totalmente despreparada, uma pessoa que não sabe o que é uma vida, para achar que a vida ela está no mesmo patamar do que qualquer outro valor humano ou valor econômico, né? No entanto, é contra esse tipo de coisa que a gente está lutando. Nós estamos lutando aqui no nosso espaço contra a picaretocracia, os picaretas que estão em vários lugares, várias redes sociais, dentro do governo, alguns deputados federais que estão fazendo maluquice, estão pregando golpe e devem sofrer retaliações, sanções por conta dessa situação, mas felizmente nós temos esse nosso espaço aqui. E enquanto a gente tiver esse espaço aqui, a gente vai continuar a mostrar para vocês que por mais que as situações estejam complicadas no nosso país, existe uma racionalidade, existe gente com razão, existe gente com firmeza que não vai abaixar a crista para devaneios de loucos varridos, de cães enlouquecidos dentro da administração do nosso país. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!